Olá, pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui no canal e antes da gente começar hoje, eu vou pedir para vocês clicarem, se inscreverem no canal, tá bom? Para a gente motivar cada vez mais, compartilhar com os amigos. Hoje a gente resolveu fazer uma live diferente, né? Gravar diferente. Eu e a Bia tivemos a ideia de abrir uma caixinha e vir aqui responder as perguntas. Se isso for legal, se essa live for legal, motivarem vocês, a gente faz isso novamente. A gente só quer um feedback. Olha, foi ótimo. E aí, se vocês tiverem essa percepção que foi muito legal, a gente vai pedir para vocês lá no canal fazerem as perguntas, porque elas já ficam ali e a gente vai respondendo só aqui embaixo nos comentários, né? Isso, vai ser perfeito, tá? Então o nosso episódio de hoje é perguntas e respostas. Eu pergunto e a Marcela responde. Não, mentira. Mentira. E aí essas perguntas vieram no Instagram, né, Bia? Isso. Mas a gente queria que essas perguntas viessem de vocês que acompanham a gente aqui. Isso. Para saber sobre o que mais assuntos vocês têm dúvidas, né? Vocês querem saber. E podem fazer perguntas sobre tudo relacionado, né, a gente, né? Isso, onde a gente conseguir, a gente vai. Isso que a gente não souber, a gente fala que não sabe, a gente pesquisa, a gente vai atrás. Isso aí. Deixa eu começar. Então vai lá, começa, Bia. Pera lá, deixa eu abrir aqui. Né? Vamos lá. Marcela, né? Essa vai ser mais específica para você, tá? Todo atraso no desenvolvimento é autismo? Não. Né? Essa pergunta é não. Tem como... Aí a pessoa continua e fala assim, tem como ter atraso no desenvolvimento e não ser TEA? Claro, gente. Vamos lá. Existe um grupo no DSM, né, que é a literatura dos transtornos do neurodesenvolvimento enorme, com várias causas de atraso ou que a gente chama de transtorno no neurodesenvolvimento. Aí ela perguntou de atraso, né? Todo atraso no desenvolvimento é TEA. Não, vamos lá. A gente pode ter atraso apenas no desenvolvimento da linguagem, isso não é TEA. TEA eu preciso principalmente de um atraso da comunicação. A linguagem é só um tipo de comunicação. A gente tem a linguagem que é a fala propriamente dita, a gente tem a comunicação visual, às vezes a gente nem precisa falar, né? Só olha assim, ó, já se comunicou. A gente tem a comunicação gestuais, que a gente usa muito também, né? Só faz assim, ó, um gestinho. Isso. Essa forma de comunicação, né? Esse conjunto de formas de comunicação é a principal característica do transtorno espectro autista, quando eu tenho uma defasagem na comunicação usada para o meu contexto social. Então, eu posso ter uma comunicação até boa, quando não é usada para o meu contexto social. Mas a comunicação a gente utiliza para socializar. Então, essa é a principal característica do transtorno espectro autista, independente da idade. E aí eu posso ter atraso só da fala, eu posso ter atraso só motor, eu posso ter atraso de qualquer habilidade, né? As habilidades que a gente falou com a Claudinha no episódio anterior, que é sobre as práticas, a gente ter a capacidade de resolver alguma coisa. Funcionais, né? De função do dia a dia. Do autocuidado. Então, existe um grupo enorme de transtorno no neurodesenvolvimento. É claro que hoje, dentre todos, o autismo é o mais comum. E por isso que chama muita atenção, porque os sinais são muito precoces, né? Mas o transtorno espectro autista, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Também pode evoluir com muitos atrasos. Tá bom? E nem todo atraso necessariamente será um transtorno, né, Marcela? Pode ser um atraso, você pode ter um atraso que precisa talvez de uma estimulação melhor, né? Sim, com certeza. Né? Hoje a gente já sabe, né, Bia? Hoje a medicina, a ciência já mostra com muita evidência que o excesso de telas gera atraso da linguagem. Que o excesso de tela gera atraso da velocidade de processar uma informação. Que o excesso de telas gera um atraso na função executiva. Então, isso tudo a gente já sabe hoje. Então, também já são atrasos por um erro aí do ambiente, né? Do estímulo errado. Sim, mas se tem um atraso aí, é importante que você busque uma avaliação, né? Para você entender, para você tirar essa pulguinha que está atrás da sua orelha. Porque se você fez essa pergunta, é porque tem algum incômodo aí. Então, se tem isso acontecendo aí com seu filho, né? Com alguém que você conhece, com uma criança aí que você conhece, busque uma avaliação para você ficar mais tranquila ou, se for o caso, para você logo começar as estimulações necessárias, né, Marcela? Se tem um atraso, né, Bia? Já buscam uma avaliação. Gente, não vão atrás de diagnóstico de transtorno, vão atrás de resolver a situação. É isso. A situação que está me gerando aflição. É isso. É isso que a gente quer passar. É tá isso. Bom? Sem Joia. medos. Próxima.
Meu filho tem 2 anos e não sabe expressar as emoções. Ele não sabe expressar o que ele quer, o que ele não quer. Ele fica muito nervoso e começa a chorar muito. Nossa, você fez uma atuação para fazer essa pergunta? Tudo bem, vamos lá. Tava escrito isso aí mesmo? Tava. Que Só que linda ele só atriz, né, gente? É porque ela escreveu assim, ó. Não sabe expressar as emoções. Ele fica muito nervoso, aperta as mãozinhas e começa a chorar. Então, vamos lá. 2 anos é uma fase em que realmente a gente espera que a criança ainda não saiba expressar suas emoções, né? Ele está numa fase do desenvolvimento que, em geral, é uma fase desafiadora, porque é uma fase onde a criança já não é mais aquele bebezinho de colo que depende do pai e da mãe para tudo, né? Então, ele já anda sozinho, né? Ele já sabe o que ele quer, o que ele não quer, ele já tem os seus desejos, né? Ainda está na fase do egocentrismo, que é aquela fase onde tudo é meu, tudo é para mim, eu quero agora, né? E está nessa fase e ainda não tem habilidades para regular as suas emoções, né? Então a gente sabe, né? Muita gente fala sobre isso, né? Que o córtex pré-frontal, que é a regiãozinha que fica aqui atrás da nossa testa, né? Que é uma das principais responsáveis por a gente parar, pensar, né? Antes da gente agir, ainda está no início do seu desenvolvimento, né? Então é uma criança que é esperado que ela não tenha ainda as habilidades para lidar com as suas emoções. E não é porque é esperado que a gente não vai ajudá-la. Pelo contrário, a aprendizagem ela se dá também, né, pela repetição, por ensinamento de forma repetida. Então, ela está vivendo essa dificuldade, o nosso papel é auxiliá-la a ir lidando com essas emoções, né? Então, por exemplo, ele faz assim com a mãozinha, né? Como que a mãe falou? Que ele aperta as mãozinhas e chora, né? Então, a gente vai orientando. Filho, o que é que você quer? Fala para a mamãe, por que você ficou assim? Eu estou percebendo que você está chateado, né? Que isso te chateou. Então, a gente vai ajudando essa criança a ir criando o repertório. E a gente faz isso orientando, ensinando e também com o nosso comportamento. Então, isso é esperado nessa fase. E se comunicando muito, né, Bia? A Isso, gente tem que se comunicar muito, abaixar, olhar no olhinho da criança, tentar explicar de uma forma que você perceba que ela está compreendendo o que você está dizendo. Isso aí. Dá nome para o que você está percebendo, o que ela está sentindo. Às vezes as famílias falam assim, mas se eu der nome, eu vou estar sugerindo que é essa emoção, né? Mas o seu filho só vai aprender à medida que a gente for ajudando a dar nome, né? Então, ele ficou chateado porque um amigo tomou o brinquedo dele. Vamos dar o nome. Filho, eu sei que você está triste, eu estou entendendo que você está triste, mas agora é hora disso, disso, né? Tem que tomar banho e a criança está brincando. Filho, eu sei que você ficou chateado. Quando a gente vai falando, daqui a pouquinho, você vai ver. Daqui a pouco, com 2,5 por aí, ele já vai estar começando a falar. Estou chateado, mamãe, estou triste, né? Então, é assim que o processo de aprendizagem vai se dando, com a nossa orientação. Então, e essa fase é muito comum, essa queixa, né? Muito comum. Terríveis, né? 2 anos. Exato. É muito comum, mas assim, é uma fase muito desafiadora, mas é uma fase muito linda também, né? Muito gostosa. Eles são muito fofinhos, né? Dá muito trabalho. Mas dá muito trabalho, porque sai daquela fase onde você tem total domínio e começa a fase, né, onde eles já começam a demonstrar os seus desejos, já estão achando ali que se mandam, né? Isso é importante demais, assim, eu falo sempre assim, quando a mãe fala, não, mas ele pede o tempo inteiro, demanda o tempo inteiro minha atenção. Isso é importante, assim, preocupa muito menos a gente do que uma criança no cantinho dela, que não demanda. Apática, criança demanda. Exatamente. Criança demanda, né? É isso, né? Faz parte. É isso. E é uma fase, sim, desafiadora. Vai ter as birras, mais do que mexer a mãozinha, né? Às vezes vai se jogar no chão. E isso acontece, eu adoro falar disso. Isso acontece por quê? Porque a comunicação dessa criança ainda está em desenvolvimento. Então, ele não sabe expressar, mãe, eu estou chateado com isso, mãe, eu não gostei de tal coisa. O que ele tem para expressar é o corpinho dele. Então, ele vai usar o recurso que ele tem. Então, às vezes, ele vai se jogar no chão, às vezes, ele dá um tapa em quem está próximo, né? Às vezes, ele vai se apertar, e aí a gente tem que ir orientando essa criança a encontrar maneiras mais assertivas, né, de se comunicar aí. Isso aí. E é isso. E próxima. Agora? Faz você, que você tem várias aí. Deixa eu fazer.
É possível a criança com autismo e TDAH de comorbidade, com o tempo, receber alta de algum tratamento? Com certeza, né? É super possível. E aí vai depender do nível de funcionalidade dessa criança, se o que gera sofrimento para ela também, né, Marcela, tá melhor, né? Se essa criança tá melhor, se ela adquiriu habilidades, né, que eram necessárias para o desenvolvimento dela, né? Bia, sem gerar crise, sem gerar sofrimento. Se a vida social dela, né, tá com qualidade, né? É muito possível, né? Tanto da parte medicamentosa, sim, quanto da parte de terapias. Vou dizer que da parte medicamentosa ainda mais precoce do que das terapias, exato, né? Uma criança autista, por exemplo, o que mais dificulta, eu vejo ao longo da vida dela receber alta, são nas habilidades sociais. É o que mais demanda um tempo longo de terapia. Os transtornos de processamento sensoriais, ela vai receber uma alta ali mais rápido. Sim. Né? Do fono também, mas quando entra nas habilidades sociais, realmente requer um tempo maior, né, Bia? Sim, E aí tem muita criança autista também que entra para o cognitivo comportamental, né, Bia? Para o TCC. Sim. Explica aí pra gente a diferença, Bia. De quê, senhora? Eu acho que o pessoal me pergunta isso no consultório, saber qual é a diferença da terapia comportamental ABA e da terapia cognitivo comportamental. Porque eles pensam assim, autismo, eu vou para o ABA. Uhum. Cognitivo comportamental, que não é autista. É porque é o seguinte, a psicologia ela tem várias linhas, né, inúmeras linhas. Por exemplo, né, muito falada anteriormente, a gente tem a psicanálise, né, a gente tem a comportamental, a gente tem a TCC, são abordagens diferentes. E o que eu acho que é mais importante a gente dizer? Algumas abordagens têm maiores evidências para alguns transtornos, né? Tem estudos que mostram evidências mais fortes no tratamento de alguns transtornos. Então, no autismo, especificamente, a abordagem que tem uma evidência mais forte no tratamento é a comportamental. Porque é treino de habilidade. Porque é treino de habilidade, é comportamento, né? Desenvolver comportamento. Comportamentos para eu viver numa sociedade, comportamentos que não estão vindo de forma espontânea por conta do transtorno. Isso. Então, no autismo, as maiores evidências que a gente tem é para a abordagem comportamental. Quando a gente fala de transtornos mentais do tipo transtorno de ansiedade, né? TDAH. Aí a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que tem maiores evidências para lidar com esses outros transtornos, né? Então, por que a Marcela fala que tem alguns autistas que respondem bem também a TCC? Porque dependendo do nível de funcionalidade dessa criança, do que essa criança adolescente, né, principalmente, está vivenciando, a terapia cognitivo-comportamental já trabalha para além... E aí, né, eu estou falando a minha visão, tá? Para além da parte comportamental, vai trabalhar também a estrutura de crenças, os pensamentos dessa criança, né? Ela se entender. Exato. E tentar se resolver. É isso. Então, a diferença básica, assim, é isso. E o que a gente vai buscar com um paciente, quando a gente tem um paciente? Oferecer para ele o tratamento que tenha a maior evidência científica para aquilo que ele está apresentando. Às vezes, o que ele vai precisar não é uma coisa que eu trabalho, por exemplo. Então, a gente vai encaminhar, né? Isso aí. Então, por isso que tem alguns casos que a gente encaminha, porque a maior evidência ele vai encontrar com outro profissional. É isso. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, Marcela, sobre o TOD, para a gente falar, de uma maneira geral, um pouco sobre o TOD, porque essa mãe aqui está dizendo que a gente não fala muito de TOD. Por que não é tão falado o TOD? Por que você acha que não é tão falado? Não sei por que não é tão falado. A gente pode pensar nisso. Você acha que não é muito falado? Acho que o TOD ele é muito falado, assim, porque ele é uma comorbidade muito frequente e quem tem TDAH, né? Tem estudos que mostram que até 40% de pacientes com TDAH do tipo combinado terão transtorno opositor desafiador em associação. Sim. Mas o que é o TOD? Vamos explicar, então, o que é o TOD. O TOD é um transtorno que está dentro do transtorno de conduta, né? Não. Tá não? Tá. Tá dentro de transtornos disruptivos. Tem transtornos disruptivos. E o transtorno de conduta está lá. Desculpa aí, gente. Está dentro de transtornos disruptivos. É um transtorno onde a criança apresenta um comportamento desafiador
com frequência, né? Humor irritável, né, Marcela? Comportamento desafiador, humor irritável, e às vezes pode ter até uma índole vingativa. Nem sempre tem, Maldosa. mas muitas vezes mas pode Não ter. respeita adultos. Tem nem dificuldade para lidar com né, regras regras de adulto. figuras de autoridade. Eles não usam adultos, né? Figuras de autoridade, o professor, o pai ou a mãe. Tem muita dificuldade com a regulação emocional. Muita dificuldade e frequentemente são agressivos. E muitas vezes culpam os outros pelos problemas que acontecem Os com eles próprios mesmos. erros, Né? exatamente. Sempre dão um jeitinho de tirar a culpa deles e colocar essa culpa em outras pessoas. E aí, com frequência, eles mentem até. Né? Isso é muito frequente. Mas esse mentir deles, às vezes, é convicto, né? Eles têm convicção Sim. de que não foi aquilo, que foi o outro que fez o negócio errado. Isso gera um transtorno ambiental, socioemocional, para as pessoas todas envolvidas, Imenso. de uma forma muito grande. Imenso, É um transtorno que não se sabe, né? Como todo transtorno mental, assim, não tem uma causa específica, apesar de ter muitos estudos que falam em questões genéticas e ambientais associadas, né? Então, por isso que o trabalho nos casos de pacientes com TOD também tem muito da orientação parental, né? Orientar a família como lidar com esta criança, né? E aí o mais importante de tudo, é muito desafiador, mas é muito importante que a gente lide com essa criança com menos violência possível, sem violência, zero violência, né? Cada vez mais com uma comunicação mais respeitosa e assertiva, porque a gente aprende também por imitação, né? E também porque não vai resolver. E porque não vai resolver, pelo contrário. Só vai Quanto agravar a mais agressividade. quando você tem uma criança que tem TOD, quanto mais você bate de frente com ela, mais ela bate de frente com você, aí vira um caos. Isso não é ser permissivo. Isso é Exato. impor as regras antes das crises. Isso é previsibilidade, né, Bia? Você traçar a previsibilidade, traçar a rotina, você impede as crises desafiantes. E aí, enfim, tem várias Quanto melhor estratégias. assim a relação de vocês, menor vai ser a probabilidade de ter as crises. Mas é um processo assim, né? Não é simples, é um processo longo, né, Marcela, em geral. E o TOD é muito longo, porque ele é um transtorno desses mais frequentes que a gente tem, que menos responde ao tratamento medicamentoso. Sim. Eu digo que ele na minha prática, as evidências mostram, ele é o que menos responde, ele precisa de uma modificação ambiental muito grande para a gente ter uma resposta. Precisa que os pais estudem e conheçam muito bem. E aí eu vejo que tem muita dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade em lidar com esses diagnósticos, pais, que não é pela dificuldade mesmo em entendê-los, né? Por conta de terem tido uma educação muito rígida, que funcionou muito para eles, e agora ele não consegue reproduzir essa educação que ele recebeu. Sim. E isso gera uma frustração e uma dificuldade muito grande dos pais aceitarem esse diagnóstico. É verdade, é verdade. Até mesmo quando essa criança tem um TDAH e esse TOD está vindo como comorbidade. Também é muito difícil a aceitação. Sim, até porque bate muito de frente com a questão da autoridade do pai e da mãe, né? Então, eles acham que se tiverem uma comunicação mais leve, né, uma comunicação mais respeitosa, eles estão sendo permissivos, né? Isso tem muito a ver com isso. Muito. Então, mas eu sou autoridade, sou eu que mando. Mas com uma criança que tem TOD, esse eu que mando precisa ser revisto, né? A gente precisa ressignificar isso. Exatamente. Não é fácil mesmo, não é fácil. A gente precisa de um trabalho constante. E o TOD também é para a gente avaliar a gravidade, se ocorre em um ambiente, só um ambiente familiar, mas não pode ser só crise só com irmãos, né? Leve, em 2 ambientes, moderado e depois da intensidade das crises graves. Isso. É isso, né? Acho que basicamente é isso. Assim. Geralmente, a terapia não é só para o paciente, né, Bia? Precisa de uma terapia parental junto, senão a gente não vai resposta também. Exato. A família precisa ser muito orientada, muito mesmo. Vamos para a próxima. Próxima. Deixa aí, Marcelo. Existe desregulação emocional somente, Bia? Ou está sempre atrelado a algum diagnóstico? Não, existe. Existe sim. Tudo que a gente fala, isso é até uma coisa interessante de pontuar.
tudo que a gente fala de qualquer transtorno, de sintomas de qualquer transtorno, são questões que todos nós vivenciamos na nossa vida. Mas nunca desregulou. Mas para ser um transtorno, precisa acontecer com um conjunto de outros sintomas, né? Com uma frequência e uma intensidade mais alta, gerando grande sofrimento, prejuízos na vida e na funcionalidade daquela pessoa. E isso é definição de transtorno, né, Bia? Isso. A Bia falou definição de transtorno. É exatamente isso. O nome já diz, é um transtorno. É um Isso. sofrimento, é algo que gera um transtorno, um prejuízo funcional, emocional muito grande para aquele indivíduo. É igual você pensar assim, ó, a depressão. Se você pensar em tristeza, tristeza é uma coisa que todo mundo sente. Todo mundo que sente tristeza tem depressão? Não. Vai ter depressão, que não consegue mais trabalhar, que não consegue mais sair Porque de casa. gera prejuízos, né? Exatamente. E sofrimento intenso. Né? Então, assim, existe desregulação sem ter um transtorno? Existe, mas a gente tem que avaliar a frequência, a intensidade e se tem outros sintomas associados. Né? Sempre assim, para qualquer outro sintoma relacionado à nossa E à medida que a gente cresce, a gente aprende a regular nossas emoções, né? Mas a criança tem muita dificuldade. Sim. Algumas muito mais que outras. Isso. Então, a gente pode ajudar elas a aprenderem isso de uma forma mais rápida, né, Bia? Isso. Dialogando, principalmente dialogando, aprendendo Instruindo, escutando, entendendo o que ela está vivendo, participando da vida dela, né? Às vezes a gente instrui com a nossa fala, com uma conversa com a criança, muitas vezes com recursos lúdicos, né? Os livrinhos, né? Tem tanta coisa bacana, assim, lúdica, que ajuda também, que vale a pena, assim. Isso. E eu falo muito assim com os pais. Atenção, porque às vezes o seu filho não pede ajuda a você porque ele não sabe como que isso pode ser feito. Ele nunca te pediu ajuda, mas é porque ele não sabe como isso pode ser feito. Exato. Se você um dia chegar para ele e falar, meu filho, sempre que você, depois que ele acalmou, sempre que você ficar nervoso, assim, muito, desregular muito, chorar muito, tenta conversar comigo. Aí ele vai falar assim, mãe, mas quando eu chego perto de você, você já briga. Né? Tenta entender se você acha um motivo. Não existe descontrole, não existe comportamento que não tenha algo causando, né? Então, vamos tentar entender o motivo dele se regular e mostrar para ele o motivo e mostrar para ele o que ele poderia ter feito para não chegar naquela situação. Estar mais à disposição, assim, né? E sabe uma coisa que eu vejo que auxilia muito também? É quando a gente conta para os pequenos situações similares que a gente já viveu. Isso ajuda demais lá em casa. Não é? Demais. Não, ajuda muito mesmo, né? A minha de 10, ela tá com uma dificuldade muito grande, tá com medo, né? Quando a gente sai, eu e meu marido, ela tem medo da gente acontecer alguma coisa com nós dois juntos e ela se tornar órfã. Ah, é? Mas não que isso está gerando um transtorno. Não tá, por isso que não é um transtorno. Sim, gente. mas está um receiozinho. Ela tem esse pensamento que é normal da idade, super normal. E eu trouxe isso para ela, assim, nossa, filha, eu sentia tanto isso. Pensa que a vovó e o vovô ficavam um mês viajando. E eu tinha certeza que talvez eles não iriam voltar. Eu sofria, eu chorava na hora de dormir. Mas também não me gerou um transtorno, mas eu lembro desse sentimento. E eu falo para ela, eu falo, é normal da sua idade, minha filha, a gente sente isso, se é medo de perder. E a gente tem que aprender a lidar com essa ansiedade, com esse sentimento que chega. Sim. Então, assim, mais um exemplo, né? Os pensamentos, eles são normais, eles vêm mesmo, às vezes, muito pensamentos ruins. O grande problema é quando a gente se agarra a esses pensamentos, eles trazem muito sofrimento. Eu não tinha essa verbalização com a minha mãe. Sim. Então, eu ficava chorando, eu pensava, chorava. E ao longo do tempo, eu fui pensando, nossa, não vou pensar mais nisso. Aí eu fazia outra coisa para não pensar mais nisso. Né? Por quê? Porque era uma outra cultura. Eu não tinha ideia, nossa, vou pedir, falar com a mamãe. A gente não tinha esse diálogo que a gente tem hoje. E como acalenta, você repara? Como acalenta quando você fala que você já sentiu aquilo? Na hora acalenta ela. Na hora. E eu falo, vamos vencer. Vence esse sentimento aí que vai passar aí. Passa um segundo, passou. Isso. Então, assim, a gente também compartilhar com os pequenos situações similares ao que eles estão vivendo, que a gente já viveu, é muito importante, é muito interessante, assim, ajuda muito, porque eles também modelam o que a gente fez, o que aconteceu com a gente. Eles se sentem acolhidos, porque muitas vezes eles não verbalizam, porque tem receio de como a gente vai lidar com aquilo. E também porque eles nem pensam. Se você não tem o hábito de conversar com seu filho, ele nem vai pensar que ele precisa verbalizar. E eles nunca imaginam que eles olham pra gente como se fossem heróis para vocês pais aí, né? Eles olham como se fossem, nossa, intocáveis, assim. Eles não imaginam que a gente teve vivências muito similares. Então, isso é muito importante para eles. Né? Isso é muito comum. A minha menor,
vai para a escola. Minha filha, ontem você sentiu dor na barriga, porque você não queria ficar na escola. Me ligaram da escola. Hoje você não vai sentir, tá bom? Se você sentir, você bebe uma aguinha, respira fundo, que isso vai passar. Então, ela já sabe que quando ela sente a dor na barriga, a vontade de ir embora. A escola me ligava. Eu falava, dá um pouquinho de água para ela. Ela chegava em casa, eu conversava sobre aquilo que ela sentia. Ela nunca ia associar essa dor na barriga a uma dificuldade, um cansaço escolar, assim, que ela queria ir embora. Sim. Até que eu falei isso para ela, se você pode estar sentindo isso porque você sente saudade da mamãe, você fica lá muito tempo. E ela começou a enxergar isso. Aí hoje ela fala, aí ela conseguiu verbalizar. Mas ela não conseguiria, entendeu, gente? Ela não conseguiria fazer essa associação. Sim. Isso é um transtorno? Não, isso é comum da idade. Sim. Muitas vezes consegue resolver assim. Se não conseguir resolver, busca ajuda. Mas a gente tem que ser precoce. É isso. A gente não pode deixar esse sentimento ir indo Isso. até que trava a criança. Quanto mais cedo, mais fácil é da gente tratar, né? Mas o que, Marcela? O que mais temos de perguntas? Vamos lá. Esse daqui. Meu filho fica agressivo e chega a falar em colocar fogo na irmã para ela morrer. Ele não tem acesso livre a celular, livre. E não são falas que ele escuta em casa. Acho que é necessário uma consulta, Bia? Não sei. Depende. Depende de quê? Depende de se isso acontece com frequência, se isso é uma situação que acontece junto com outros episódios, né, de comportamento agressivo, de comportamentos agressivos, se esses episódios são constantes, né? Então, por isso que a gente fala, a gente sempre tem que avaliar a frequência e intensidade. Mas tem um ponto aí também que vale a pena a gente né, verificar aí, ó. Ele não tem acesso livre ao celular. Mas tem acesso. Mas tem acesso. E por mais que a gente ache que a gente supervisione, a gente não consegue supervisionar tudo, não tem como, é impossível. Não tem, gente. E mesmo que o desenho seja infantil, vai ter coisinha lá que pode ter gerado, sim, essa fala dele. Porque a criança ela vai repetir o que ela visualiza. Né? Só que entra para a criança... De uma outra forma. De uma outra forma. Então, assim, não adianta, mesmo que você ache, mas ele só vê o YouTube Kids. A gente já cansou de ver aqui. Não. Só esse ponto aí, essa frasezinha aí já... Uma coisa certa, né, Bia? De algum lugar veio a fala. Exato. Ele não tirou isso sem viver sem viver numa situação violenta. Sim. Ele vai precisar de uma consulta. A sua pergunta é se ele precisa de uma consulta. Ele vai precisar de uma consulta se ele demonstra comportamentos de agressividade com frequência, né? Se isso interfere na relação dele com a irmã, se a relação dele com a irmã é uma relação que está tumultuada, que está difícil, que está gerando sofrimento, né? Aí ele vai precisar de uma consulta. Agora, tem coisas que precisam ser feitas anteriormente a isso, que é essa parte. Você identificar de onde veio. E provavelmente aí veio. É muito provável. A gente não tem como dizer que é com certeza. O que a gente mas vê é muito né? provável, porque isso é muito comum. Muito comum no Por mais que vocês achem, gente, que vocês têm supervisão, controle, não tem, gente. Sabe por quê? O celular é um mundo. A tela é um mundo, né? O acesso à tela é um mundo. É como se você pegasse seu filho e soltasse ele em Nova York. Lá, com 4, 5 aninhos solto lá. É isso que acontece quando a gente tem acesso às redes sociais. A gente está condicionado a tudo, a passar tudo. Né? Ainda mais aqueles videozinhos rápidos, às vezes, que passam. Nossa, mas ele só vê desenhozinho. Não vê. E nem sempre os desenhozinhos também são benéficos. Na verdade, não são benéficos, né? Porque a questão, às vezes, não é nem o conteúdo, né? É a quantidade de estímulo que passa pela criança. Dopamina, né? Exato. Então... E a perda de tempo, perda de treino de habilidades que a gente falou perda de socialização, né? De contato, de comunicação. De produzir a dopamina de uma forma natural. Né? Eu falo, agora mais leve. A gente está viciando nossas crianças em produção de dopamina pelo celular. A gente não está mais esperando, buscando ela, produzindo ela de uma forma natural de viver. E aí, reparem como essas crianças elas precisam de cada vez mais. Parece que nada satisfaz, de né? estímulos. Por quê? Por conta disso. Porque elas viciam. No tempo de dopamina. Porque ali é muito estímulo, gente, é muito estímulo. Aí você leva a criança para passear num lugar para ela... Ai, que bobo. Gente, é o mesmo vício da gente, dos adultos. É o mesmo.
Os adultos E aí não tudo gostam, é só que os bobo, adultos parece se que obrigam a sempre é trabalhar em algum momento. Eles não têm essa obrigação. Então, eles têm muito mais tempo livre. Exato. Então, o estímulo ainda, o vício ainda é maior. É isso. Então, fica atenta aí a essa parte. Retire o celular. Se ele apresentar novamente comportamento, procura ajuda. Né? Eu acho que é isso. Retire o celular. Até porque ele também não deveria ter acesso ao celular. Lembrando que Mas ela acesso não a falou- aparelhos móveis é a partir de 13 anos. A gente não sabe a idade dele, né? Ela não falou a Ela não idade. falou aqui. Mas só lembrar que é a partir de 13 anos. Marcela, como que Com você faz tempo com as suas limitado. filhas? Conta. Você adora? Eu adoro. As minhas filhas, eu sempre falei que elas só teriam acesso depois dos 13 anos. Então, elas não me pedem. Não me pedem porque elas sabem. E eu explico isso tudo para elas. Converso muito. Mas, quando elas vão na casa de um amigo, no condomínio, quando elas vão na casa de alguém, elas têm acesso. E elas chegam em casa e elas sabem que ela fez errado, assim, que elas acabaram vendo coisas que não deveriam ver. E aí, um dia, elas viram uma coisa de terror na casa de algum coleguinha. E chegaram para mim com os olhos desse tamanho. Assim. Mãe, a gente viu uma coisa horrorosa, assim. Uma mulher descendo um toboágua e a lancha passou e pegou a mulher. No rios. E aí elas chegaram, as duas juntas, me contaram aquilo. E aí eu falo para ela, então, olha o que vocês estão vendo. Olha o mal que isso trouxe para vocês. Por que vocês querem isso? Assim, vocês conseguem entender por que a mãe não deixa? Porque vocês ainda não têm idade para filtrar o que pode ser visto e o que não pode ser visto. E eu não vou conseguir controlar, como eu já não estou conseguindo algumas vezes. Uhum. E aí eu converso, chama atenção mesmo. Mostro para elas se arrependem, pedem desculpas. Mas uma volta e meia, outra, calma. Tem uma situação, né? Sim. Mas você contou uma vez o negócio do Roblox. É Roblox, sei lá? Ah, sim, que elas queriam muito jogar Roblox com as amigas. Online. Eu disse que no aparelho móvel elas não iam usar, porque era 13 anos. Uhum. Aí, o meu marido tem um PS4 lá, muito antigo dele, que ele nem joga, mas ele jogava muito futebol. E ele conseguiu colocar o Roblox dentro desse PS. E aí, elas, no sábado, podem jogar 1 hora cada uma, com um controle remoto. Porque aí, uma tá jogando e a outra tá, nossa, vai dar! E elas estão ali interagindo super uma com a outra. Aí, uma tá no controle remoto e a outra depois falando. Uhum. Então, essa foi a ideia. Entendi. Ok. Então, é possível, tá vendo? É possível. É possível, eu digo que é possível. E as minhas, elas acabam assistindo às vezes por conta disso. Por às vezes estar com os amigos que têm e por isso que acabam vendo. Mas não existe a possibilidade de ela falar, mãe, me empresta seu celular para eu ver o negócio. Porque nunca foi dado. Então, elas não têm esse mecanismo. E sempre foi explicado por que não. Assim, não é simplesmente não vai usar. Sim. Eu sempre expliquei por quê. E demonstrava, Bia, elas pequenininhas, assim, 3 anos, eu lá em pé, tal. E a gente se alimentando, assim, a gente comendo no restaurante. Aí eu olhava para o lado e via uma criança, o pai e a mãe no celular, os 3. E aí eu falava assim com elas, olha aqui, olha para aquela mesa ali, disfarça. É isso que vocês querem pra gente? A gente não conversar, não brincar, não aqui, tudo que a gente fez aqui no restaurante não ia existir. Ia estar cada uma no celular e eu e o papai no celular. Isso elas tinham 3 aninhos, 4, eu já ia mostrando para elas, já ia falando. Uhum. Por isso que hoje é natural, assim. Ótimo, muito bom, né? E é possível mesmo que o seu filho, mas eu não fiz isso desde o início, né? Sim, mas a gente consegue mudar comportamento. É possível. É só explicar para eles quais os malefícios daquilo. Vou dar um exemplo. Televisão à noite, assim, eu sempre expliquei. Quando o sol vai embora, a gente produz um hormônio chamado melatonina, que é para o nosso cérebro entender o quê? Tá chegando a noite, eu preciso descansar. Se você está com o celular, com a televisão, o meu cérebro não vai produzir esse hormônio. Aí ele vai entender o quê? Opa, eu não preciso descansar. Uhum. E aí? Aí isso vai trazer um monte de problema, filha. Aí você não vai ficar nervosa no outro dia. Você não vai conseguir prestar atenção na aula. Acordar, né? Vai ser aquela dificuldade para acordar. E eu sempre fui explicando isso. E aí isso virou natural. Assim. Uhum, é isso. Agora, se é seu filho, né, tem esse hábito, quando tirar, como a gente sempre fala, quando reduzir ou quando tirar a tela, vai ter um período que vai ter uma piora comportamental, mas isso é passageiro.
depois ele vai se acostumar. E eu tenho certeza dos benefícios que vocês vão ter. Isso a gente tem certeza, gente. Porque para mim foi fácil não dar. Por quê? Porque eu tenho um viés aí muito grande e eu só vejo o que dá errado. O que a tela faz de errado. Então, para mim foi muito fácil não dar. Eu sei que para quem não trabalha com isso, parece tão difícil. Parece difícil pensar o quão malefício é. Mas para a gente que vê todo dia, é muito fácil. Muito, e aí, por isso que para mim foi tão fácil não dar. Sim. Eu estava comentando em off com a Marcela aqui, que no consultório, às vezes até para a gente pensar em diagnósticos, assim, atualmente, eu tenho solicitado que algumas famílias retirem a tela por um tempo para a gente ver se tem uma melhora de sintomas sem aquela tela. E como tem, Bia? Porque tá difícil até para a gente pensar isso, assim. O excesso de telas, ele gera tantos sintomas nas crianças que se confunde. Gente. Gera um atraso de fala tão importante. Eu vejo tanta criança com atraso de fala, excesso de tela, mais atraso de fala. A gente muda o ambiente, tira esse estímulo errado, né? Tira essa tela, estimula essa criança e como? Isso. Resolve. Pois é. Inclusive, tem uma pergunta dessa aqui, ó, falando em fala, tem uma pergunta que a gente podia complementar, que é assim, ó, minha filha de 1 ano e 11 meses fala tudo embolado. Isso é importante, por quê? Porque ela tem, primeira coisa que eu tenho que pensar aqui, ela tem uma comunicação boa ou é só a fala que está embolada? Ela fala embolada, mas ela mostra e é compreendida e consegue... Ela compreende, né? Ela compreende e expressa muito bem com gestos e visual. Fala assim, né? Que eu falo. Isso. Então, a comunicação é boa. Então, aí a gente tem que pensar. Uma causa disso, de uma criança tem só atraso de fala e não das outras formas comunicativas, é a tela. Pode ser. Né? Hoje em dia, muito. A gente pega muita criança... É claro que a gente tem milhões de casos de atraso de fala que não são autismo, que não é autismo, tá, gente? Né? Enfim, assim, mais uma causa comum, nosso meio é a tela. Pois é. Tem mais perguntas? Acho que não. Você tem mais aí? Acho que a gente fez... Acho que o nosso tempo também tá acabando, né? Tem uma aqui, Marcela. Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu fazer um comentário, que eu acabei de receber uma mensagem da Vanderlúcia. Vocês já assistiram um podcast com a Vanderlúcia? Gente, foi tão emocionante, porque é uma história muito forte, né? Mas a Vanderlúcia acabou de mandar uma mensagem falando assim, ó, Bia, eu tenho recebido tanta mensagem linda desde que saiu o podcast de gente conhecida e desconhecida. Nem eu sabia que eu tinha esse poder, ela escreveu, de tocar as pessoas desse jeito. Ai, que lindo, gente. Que linda, não deixa gente. de assistir o dela, não. É muito lindo. É muito forte, assim, muito forte, né? Estejam preparadas com lencinhos nas mãos. Mas eu acho que ela veio tão especial, assim, pra ela. Eu já tive tanto retorno de outras mães. Tanto. De outras mães que se sentiram assim, olha... Tocadas. Teve uma mãe que falou assim, eu preciso falar com ela, me dá o telefone dela, porque eu me vi, a gente precisa se unir, se ajudar. Ai, isso me arrepia, assim. Peraí que eu tô achando outra pergunta, tá? Assistam, gente. Tem muito conteúdo bacana nesses episódios, né, Marcela? O da Kézia também foi maravilhoso, né? Ai, todos são especiais pra gente. Ué, gente, cadê a pergunta? Era uma pergunta... Pera lá. Nada. Achei. Como abordar o tema morte com crianças menores sem criar pânico? Boa pergunta. Vamos lá. Na verdade, falar sobre morte, de uma maneira geral, é um tabu assim na nossa sociedade, né? Todos nós temos muita dificuldade em falar sobre isso, né? De uma forma geral, tá? Falei todos aqui, mas claro que tem gente que não. Eu tenho. Sim. Apesar de ser algo natural na vida, né? A gente sabe que é algo natural, mas obviamente é muito difícil de lidar, porque a gente perde, né? A morte tira da gente pessoas que são muito especiais da gente, né? Mas é um tema que
pode sim ser conversado com as crianças e que muitas vezes é preciso que seja conversado com as crianças, porque as situações na vida acontecem, né? Então, assim, o ideal é que a gente seja honesto com a criança. O ideal, honesto no sentido de não esconder as situações que acontecem ao seu redor, de pessoas que são queridas para ela. Que isso seja feito de uma forma leve, se possível de uma forma lúdica, né? Pode usar algumas metáforazinhas? Pode. Tem gente que fala que não, mas eu acho que pode sim usar algumas metáforas. Tem muitos livrinhos infantis, eu gosto muito de... Vocês já viram? Eu falo de vez em quando eu falo em livrinhos, né? Mas é porque eu gosto mesmo muito, assim, tem muitos livrinhos que ajudam a gente a trabalhar esse tema e que, no final, trazem uma mensagem que é reconfortante para a gente, né? Então, quando falar desse assunto, a gente precisa dar espaço para a criança lidar com essa emoção e estar junto dela para que ela vivencie aquela emoção. Porque é óbvio que vai ser difícil, né, dependendo do que você for dizer, é óbvio que vai ser sofrido, é óbvio, e a gente precisa ajudá-la a lidar com esse sofrimento, estar ali do ladinho dela, né? Então, assim, normalmente, como eu trabalho isso, assim, eu faço desenhinhos explicando o processo de desenvolvimento, por exemplo, de plantinhas, né? A sementinha que ela cresce, ela se desenvolve, né? E aí ela reproduz, e aí ela morre, né? Isso como um processo natural da vida. E com a gente vai acontecer a mesma coisa com todos nós, né? Se tudo correr bem, vai acontecer isso, a gente vai crescer, né? Porque muitas vezes não é assim e a gente não tem controle sobre isso. Então, o importante é que a gente seja honesto, que a gente fale. Se quiser usar essas metáforazinhas, a literatura, assim, é muito bacana. E a gente também reforça o quanto que é importante a gente viver uma vida. Eu acho isso muito bacana, a gente reforçar isso com os pequenos também, e até com os adultos, que muitas vezes isso é esquecido, a gente viver uma vida, o tempo que a gente tem, de uma forma valorosa, de uma forma que faça sentido para a gente, sabe? Aproveitar o nosso tempo com as pessoas que a gente ama, com o que é importante para a gente, porque é isso que faz a vida valer a pena, né? Nós não sabemos o tempo que a gente tem aqui, nenhum de nós, e o tempo que temos, precisamos aproveitar da melhor forma e de formas que tenham a ver com os nossos valores e com os nossos princípios, né? É isso que dá sentido à vida. E a gente pode ir falando sobre isso com os pequenos, né? Se for o caso, né? Se for importante, se for preciso, se for necessário, para vocês falarem sobre esse tema. Muito legal. Complementar e a alguma Bia coisa? Falou... Não, quero só complementar uma coisa que você falou. Seja sempre verdadeiros, sabe, gente? Isso é um lema, assim. Nunca minta para os seus filhos. Não minta mesmo. Por mais... Não, tem coisas que eu não posso dizer. Sempre você pode dizer, sabe por quê? A gente exige depois que a criança não minta pra gente, mas a gente passou a infância, primeira infância dele todinha mentindo pra ele. Como que a gente vai exigir isso dele depois, né? Sim. Sabe que eu tenho em relação à morte? Eu tenho uma recordação. Eu tinha um primo, eu era muito pequena, eu não tenho noção da idade que eu tinha, não tenho mesmo, sei lá, 5 anos, assim. Mas eu tenho recordação do dia que ele faleceu. Eu era muito próxima dele, ele era mais velho, ele teve um tumor no cérebro na época e faleceu. Ele morava com os meus pais. Ele foi para minha casa morar com os meus pais, lá na nossa casa, eu não lembro porquê, não sei porquê. E ele faleceu e eu me lembro daquele dia de ter várias pessoas diferentes. E me levaram para a casa dos meus avós. E eu fiquei na casa dos meus avós com meus primos brincando. Eu entendi que tinha uma coisa diferente acontecendo, mas eu não sabia o que era. E eu só soube que ele morreu dias depois. E aquilo me doeu tanto. Porque, querendo ou não, o ritual ali do velório é um ritual que também, para a família, ajuda a família a lidar com o processo da morte. E, às vezes, a gente tira isso, assim, né? Não que eu precisaria ter ido ver, né? Mas não sei. Eu sei que aquilo me tocou muito. Alguém falado, assim. Eu lembro disso, assim. Tipo, como assim ele morreu? Ele foi enterrado e eu não soube. Eu lembro que isso ficou muito forte, assim, para mim. Concordo. Eu acho que sempre tem que ser dito também. E não é fácil mesmo, né? Não é fácil. Não é fácil pra gente? Não mesmo. Algo mais ou tá bom por hoje? Tá bom. Tá bom por hoje, né? Então, se vocês gostaram deste formato de podcast, mandem mais perguntas pra gente. E, eu quero fazer um outro agradecimento. A gente tem recebido muitos comentários nos nossos podcasts, lindos de vocês. Nós lemos todos.
E a gente fica muito feliz em saber que vocês estão gostando. Muito, eu acho que é isso que motiva a gente continuar, isso. né, Vi? Esse retorno, assim, da gente na rua, dos meus pacientes comentando, que ajudou o marido, que ajudou... Que foi tocado por aquela mensagem, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, assim, porque pra gente é um reforçador bem importante, né, Marcelo? Muito, muito. Obrigada, gente. Era esse mesmo o objetivo. Então, por hoje é isso. E até nosso próximo episódio. Até. Um beijo. Tchau.